Esse cara é um simples atendente de meio período que tava em mais um dia normal de trabalho. Até que um casal de adolescentes chega no estabelecimento, querendo comprar cigarros, mas ao perceber que eram só estudantes, o atendente pede pra eles mostrarem as identidades. Só que o cara era um valentão e fica irritado com o atendente, segurando ele pela camisa e ameaçando caso não entregue os cigarros. De repente o patrão aparece, mas em vez de ajudar, manda eles irem pra fora resolver aquilo. Já do lado de fora, o valentão continua agressivo, só que o atendente friamente diz que vai dar 3 segundos pro cara soltar ele. A garota até dá risada da situação. Mas então o atendente começa a contar e o valentão, irritado, tenta atacar. Só que de repente tudo fica escuro. Logo o valentão acorda, ainda sem entender o que aconteceu. Furioso, ele pede pra garota chamar os outros e, ao olhar de novo pro atendente, sente uma presença assustadora. Em seguida, é pressionado pra baixo e obrigado a dizer a idade. Mas logo os outros valentões chegam e, sem cerimônia, um deles parte pro ataque, mas o atendente age rápido e acerta um tapão no escutador de novela do cara, deixando ele na lona. O atendente boladão manda todos virem de uma vez. Um até tenta dar um soco, mas é recebido com um porradão na fuça. Logo o outro ataca, mas o atendente desvia facilmente e aplica uma cotovelada, amassando a fuça do cara. Outro tenta atacar por trás, mas com um movimento rápido, o atendente desce a mãozada no vacilão. O valentão de antes, desesperado, pega uma garrafa, mas antes que consiga atacar, o atendente lasca um porradão no estômago dele, jogando o cara pra longe. O líder dos valentões, vendo a força incrível daquele simples atendente, se pergunta: será que esse cara é o grande punho de ferro? Depois de ver aquele simples atendente descer a porrada em todo mundo, o líder dos valentões rapidamente reconhece que aquele cara era, na verdade, Kwon Dae-gun, o grande punho de ferro, que ainda no primeiro ano do ensino médio, cansado de sofrer na mão dos valentões, decidiu se tornar forte. E depois de uma longa jornada de treino intensivo e estudo de artes marciais, ele se tornou o mais forte de todos, ocupando o topo entre todos os valentões. Mas por algum motivo, ele havia sumido repentinamente. E agora, sabendo da sua identidade, o valentão pede desculpas. Mas para manter o controle, Dae-gun faz todos se ajoelharem enquanto usa um deles de banquinho, e ordena que eles não causem mais problemas. Porém, alguém estava observando tudo. Mais tarde, enquanto voltava para casa, Dae-gun é barrado por uma mulher, que o convida para participar de um projeto. Em seguida, a mulher explica que, durante uma reunião da escola, decidiram implantar um valentão supremo, para que ele possa controlar todos os outros. E sabendo do passado do Dae-gun, ela acaba escolhendo ele pro papel. Já na escola, alguns valentões estavam discutindo sobre qual seria a função do aluno transferido que iria chegar. Mas então o professor chega e anuncia um novo aluno, ninguém menos que o Prota, agora todo trajado na beleza, deixando as cremosas babando. Dae-gun então vai pro seu assento, cumprimenta o seu colega e, enquanto conversavam, o valentão chega já descendo a mão no garoto, mandando ele ir comprar pão e até manda todo mundo fechar os olhos. Dae-gun tenta lembrar das regras do projeto, mas o valentão segura o cabelo dele e pergunta por que ele não fechou os olhos. Mas agora que o valentão tocou nele, o Prota liga o modo fodão e mete a porrada na costela do valentão, depois um soco bem na fuça e, pra finalizar, um porradão de cima pra baixo, botando o grandalhão pra ninar. O outro valentão fica em pânico e desesperadamente tenta acertar o Prota, que desvia de tudo facilmente e ainda acerta um porradão no estômago do cara. E antes que Dae-gun desse outro soco, o valentão pede arrego. O outro valentão até tenta atacar de novo, mas só pra levar o outro na fuça. O Prota, então, pra mostrar quem manda, pede pro valentão ir comprar pão pra ele, mas o valentão diz que o Prota não vai se safar dessa. E de repente alguém chega, e esse cara é ninguém menos que Minho, o líder da classe. Depois que o Dae-gun desceu a porrada em 2 valentões e botou os caras no cantinho da vergonha, mais um aparece, Minho, o chefe da turma, que fica bolado ao ver que seus comparsas perderam pra um cara só. A galera logo acha que vai rolar outra treta, mas o Minho diz que não vai brigar. Só que o Prota, esperto, saca logo a postura de kickboxing do cara e percebe que ele pode atacar a qualquer momento. Minho então finge simpatia e começa a se apresentar, mas assim que o Prota tenta responder, o valentão ataca do nada, tampando a visão dele e fingindo que vai dar um golpe baixo. Por instinto, o Prota tenta se defender, mas acaba abrindo uma brecha por cima e leva um socão na cara. Antes que o Minho consiga atacar de novo, o Prota acerta a perna de apoio dele e rapidinho saboga o cara na parede. Minho se levanta dizendo que agora vai lutar de verdade. Só que ele apela, pega um objeto e taca no Dae-gun. Aproveitando a distração, tenta atacar, mas o Prota desvia de boa. O valentão ainda tenta enganar de novo e mira nos olhos do Prota, mas quando vai dar outro soco, o Dae-gun bloqueia numa boa. E agora boladão, desce um porradão no valentão, deixando o cara babando no chão. Com o Minho apagado, o Prota manda os outros levarem ele pra enfermaria. Mais tarde, Dae-gun bota moral na turma e ordena que os 3 não causem mais problemas, mostrando quem é que manda na parada. Logo, a notícia da treta se espalha e chega no Shin Sang-bo, chefe de outra turma. A princípio, ele diz que o Prota só teve sorte, mas fica irritado com a situação. Então manda trazerem o saco de pancadas dele e começa a socar o garoto do nada, só pra se aquecer antes de ir conhecer o Dae-gun. Logo no primeiro dia de aula, como infiltrado do projeto Valentão Supremo, Dae-gun derrota todos os valentões da sala, mas acabou chamando a atenção do valentão de outra turma. Só que o Prota estava focado nos estudos. Afinal, essa era a chance perfeita para recuperar o tempo perdido com os erros do passado. Chega o intervalo e o valentão já ia começar o bullying, mas bastou uma encarada do Prota para ele ficar pianinho. A mina que andava com os valentões, vendo que eles não mandavam mais em nada, decidiu bater asinhas pro lado do Prota e até chamou ele para praticar jiu-jitsu com ela. Mas o Prota, frio e calculista, só se balançando de um lado pro outro, interessado apenas em copiar a lição,
deixou a mina no vácuo. Aí o Minho, meio reflexivo, comenta que agora que o Prota é o chefe da turma, ele vai ter que encarar os chefes da turma 2 e da turma 3. E se o Prota perder, o Minho pode recuperar o comando. De repente, alguém entra na sala. Kim Myung-jun, o chefe da turma 2. Ele já chega tirando sarro do Minho por ter apanhado do novato. O Minho levanta e começa a discutir com ele. Do nada, o Prota manda os dois calarem a boca porque estavam atrapalhando os estudos dele. O Minho obedece na hora, mas o outro fica bolado e vai tirar satisfação com o Prota. Pede pra ele repetir o que disse, mas o Prota nem dá moral, deixando o cara ainda mais irritado. Então o valentão tenta pegar na mão do Prota, mas o Prota agarra ele primeiro e dá um aperto sinistro na mão do cara, fazendo ele chorar de dor. O Prota, boladão, manda ele cair fora, e o cara concorda na hora. Daegun solta o valentão e volta pros estudos. O valentão então finge que vai embora, mas do nada tenta atacar o Prota. Só que o Prota bloqueia ele facilmente e rapidamente dá uma mãozada no escutador de novela do cara, botando o bebezão pra ninar. Assim o Prota diz que se eles não tivessem vindo até ele mesmo iria atrás deles. Os valentões então vazam rapidinho, mas logo outra turma aparece. Dessa vez era Shin Sang-bo, o chefe da turma 3, que já chega cercando o Prota com a galera toda. Depois que o Prota derrotou os chefes da turma 1 e da turma 2, agora ele se vê cercado pelo chefe da turma 3 e sua gangue. Sang-bo então se apresenta e começa a provocar o Daegun, mas ele não se intimida e já manda o valentão calar a boca. Sang-bo logo percebe que o Prota não é qualquer um, mas também deixa claro que ele não é um fracote e que vai estar esperando ele na saída. Nesse momento, o Minho vai até o Prota, se oferece pra ajudar e começa a falar sobre o Sang-bo. Mesmo o Prota dizendo que não precisava, ele continua falando. Conta que o Sang-bo é profissional no boxe, mas que não liga pra isso. Ele só treina pra descer o cacete nos fracos. E assim, todo santo dia, ele batia nos caras da escola, tratando eles como sacos de pancadas. Já mais tarde, na hora do almoço, o Prota tava chamando muita atenção, tanto das cremosas quanto dos valentões das outras turmas, inclusive do líder da classe especial de esportes e do líder da classe especial de artes. Quando Daegun se sentou pra comer, a galera da turma se juntou com ele e Minho começou a falar da luta que ele teve contra o Sang-bo, e que nessa luta não pode fazer nada além de apanhar muito. A única coisa que conseguiu foi acertar um golpe baixo, fazendo ele agonizar e aceitar a derrota. Diz que agora ele não ia aceitar isso de novo, e que o Prota ia ter que lutar pra valer, mas o Daegun tava suave na nave. Nesse momento, dois valentões derrubam algo na comida do Prota. Eles até pedem desculpa, mas saem tirando sarro do Daegun. Só que o Prota logo agarra o cara e bota pressão, fazendo ele tremer na base. A galera já achou que ia rolar treta, mas o Prota lembrou das regras do projeto e que não podia chamar tanta atenção assim. Então ele soltou o cara e deixou ele ir embora. Depois disso, o Prota acabou de almoçar e saiu pra tomar um ar. Só que deu de cara com o valentão de antes, que tentou sair fora, mas o Prota agarrou ele e levou pro cantinho do amor, onde não tinha ninguém, e lá desceu a porrada no cara. Logo depois, o Prota mandou-lhe o cara chamar o líder dele, mas o cara disse que não dava, porque agora o Sang-bo tava na sala batendo nos sacos de pancada. Sabendo disso, o Prota ficou boladão e saiu direto pra sala do Sang-bo. Depois que o Prota ficou sabendo que o Sang-bo, o chefe da turma 3, fazia a molecada de saco de pancada, ele ficou furioso e foi direto pra sala do Sang-bo. Assim que chegou lá, viu um dos alunos sendo jogado na porta. O Sang-bo então percebeu que tinha alguém lá fora, e quando um dos capangas foi olhar, o Prota já entrou brotando pressão. O Sang-bo até ficou chateado porque queria enfrentar o Prota só na saída, mas logo mandou a molecada cair fora e obrigou eles a não falarem nada sobre os machucados. O Prota, vendo que ninguém fazia nada pra ajudar, começou a lembrar do seu passado, quando também sofria bullying todo dia, e até os adultos fingiam que nada estava acontecendo. Mas um certo dia o Prota foi salvo por outro valentão e nunca mais foi incomodado. Foi aí que ele entendeu que pra controlar um valentão, bastava ser um valentão ainda mais forte. E agora é ele quem vai salvar a molecada das mãos do Sang-bo. Como o Sang-bo já tinha gastado muita energia, o Prota decidiu compensar isso batendo primeiro no capanga dele, mas o cara nem deu pro cheiro, porque bastou um empurrãozinho e uma porradinha de leve pro sujeito cair no sono. O Prota então começou a provocar o Sang-bo, dizendo que aquele cara parecia uma máquina de levar soco, deixando o Sang-bo ainda mais irritado. Nesse momento, o Sang-bo começou a refletir nas ações do Prota e percebeu que ele realmente não era um cara comum. Aí mandou a galera afastar as cadeiras, pois como ele lutava boxing, precisava de bastante espaço pra lutar. A notícia de que o Prota ia lutar contra o Sang-bo se espalhou rapidinho pela escola, e geral foi correndo assistir. E agora a luta entre Sang-bo e Daegun finalmente vai começar. Depois que o Prota foi boladão atrás do Sang-bo, os dois nem perdem tempo e já se preparam pra pancadaria. Sang-bo então toma a iniciativa, e com um jogo rápido de pernas, avança brutalmente contra o Prota. Ele manda um jab de esquerda, mas o Prota desvia, e logo em seguida o Sang-bo tenta um gancho de direita, mostrando que é ainda mais rápido que um lutador profissional. Mas no meio dos ataques, o Prota acha uma brecha, só que o Sang-bo tá ligado e rapidinho toma distância de novo. Ele não perde o pique e parte pra mais uma sequência frenética de socos, fazendo o Prota se concentrar só em desviar. Mas não era bem isso. O Prota vê outra brecha e desce um porradão cabuloso no Sang-bo, que até consegue bloquear, mas sente como se tivesse levado um tiro de canhão. Mas o Sang-bo é sagaz, não perde a postura e já avança de novo com tudo. O Prota mal se mexe e o Sang-bo já percebe o ataque e desvia do soco, mas no mesmo instante, o Prota manda um bicudão cabuloso no joelho dele. Sang-bo até tenta contra-atacar, mas toma outro bicudão no mesmo lugar, fazendo ele sentir a pressão e se ajoelhar. Pra tirar onda, o Prota manda ele levantar logo. Sang-bo até tenta, mas o Prota não perdoa e solta uma rasteira cabulosa. O Prota, todo fodão, pergunta por que a perna dele tá tremendo. Daegun então finge que vai dar outro chute e Sang-bo, no instinto, afasta a perna pra se defender. Mas na real, o Prota ataca por cima. Sang-bo até bloqueia, mas logo vem outro ataque por cima. E do nada, o Prota para e mete outra rasteira cabulosa. Nessa hora, todo mundo fica em choque com a brutalidade daquela luta. Até o diretor da escola, que tá assistindo tudo pelas câmeras, se diverte vendo o Sang-bo ser encurralado pela sagacidade do Prota. Depois
Depois que o Prota mandou uma sequência cabulosa de bicudão na perna do Sangbo, o líder da classe especial de esportes começa a analisar a situação e percebe que a perna do Sangbo tá só o bagaço. E como o Sangbo é um lutador de boxing, seus socos são como balas e o jogo de pernas é a arma que dispara elas. Agora, sem conseguir se mover direito, ele virou uma arma sem munição. Mas o Sangbo é teimoso e insiste que a luta ainda não acabou. Só que esse foi o pior erro dele, porque o Prota não perdoa e já parte com tudo, descendo outro bicudão que joga o Sangbo longe. Antes que ele pudesse reagir, o Prota mete outra bicuda por cima, encurralando o Sangbo contra a parede, marcando seu fim, pois agora, sem dó e sem piedade, nesse momento, todo mundo vê que o Sangbo virou um verdadeiro saco de pancadas. Aí rola um flashback mostrando um pouco do passado do Sangbo, que desde moleque ele já mandava bem no boxing, mas sempre se recusava a participar de lutas profissionais. O professor chegou até a perguntar se ele não usava essa força pra fazer bullying, mas o Sangbo negou na hora. Só que na escola, ele descia a porrada na molecada, dizendo que não precisava lutar oficialmente, porque já tinha brinquedos de sobra pra saciar a vontade de socar. Voltamos pra luta, ou melhor, pro massacre, onde o Prota continua descendo a porrada sem piedade, e o que antes era o Sangbo agora parece só um saco de pancadas, e no meio da enxurrada de golpes do Prota, o saco se solta e Sangbo vai pro chão destroçado, percebendo que não tem chance nenhuma contra aquele monstro. Mas o Prota não dá trégua e manda ele levantar de novo, fazendo o Sangbo finalmente sentir o que é medo de verdade. Depois que o Prota desceu a porrada no Sangbo, literalmente fazendo dele um saco de pancadas, o cara vai pro chão. Mas o Prota friamente manda ele levantar, porque a surra ainda não acabou. O amigo do Sangbo até tenta falar que ele já desistiu, mas o Prota manda ele calar a boca, dizendo que quer ouvir isso da boca do próprio Sangbo. Sem ter outra opção, o Sangbo finalmente aceita a derrota. O Prota então manda a real, que o Sangbo não serve nem pra ser saco de pancadas, e vai embora, deixando um dos maiores valentões da escola jogado no chão. Na saída, o Prota topa com um cara que acha que ele tá fugindo do Sangbo, mas quando vê a situação do Sanga, ele rapidinho fica pianinho. Depois disso, as coisas começam a ficar mais interessantes. Depois de ver a força absurda do Daigun, o CEO da escola decide dar carta branca pro Prota, tirando as regras que antes impediam ele de fazer o que quisesse. A diretora até fica receosa, porque sabe muito bem do que o Prota é capaz, mas o CEO não volta atrás e segue firme com a decisão. Mais tarde, a notícia da luta se espalha e chega até Park Dojin, o chefe da turma 4, que nem liga muito pra isso. Já o Yuji Seok, chefe da turma 5, não curtiu nada essa história e já começa a bolar um plano pra encarar o Prota. Assim termina o primeiro dia de aula do Daegun, que vai embora no carro da diretora. Dentro do carro, o Prota tá todo nervoso, achando que vai levar bronca por ter pegado pesado demais nas brigas, mas a diretora surpreende, dizendo que ele fez um bom trabalho e que agora não tem mais regra nenhuma. O que deixa o Prota animado, já que não vai mais precisar se segurar nas próximas pancadarias. Logo no primeiro dia de aula, como infiltrado do projeto Valentão Supremo, o Prota já mostrou que é o terror dos valentões, derrotando o chefe da turma 1, da turma 2 e da turma 3. Agora ele acabou chamando a atenção dos chefes de outras turmas, mas o que eles não sabem é que o Prota agora tem carta branca pra descer a porrada à vontade. Nesse momento, a diretora da escola mostra a nova casa do Prota, que fica animadão, porque nunca tinha morado num lugar assim. Mas quando a diretora diz que a casa era dela, o Prota entra em pânico achando que ia ter que morar com ela. Mas logo ela fala que não é nada disso e ainda entrega um cartão pra cobrir as despesas dele. Depois disso, ela vai embora. Mas por algum motivo estranho, ela só desce umas escadas e entra numa sala cheia de telas misteriosas. No dia seguinte, o Prota, que sempre dormiu no chão, não conseguiu dormir direito na cama chique e ainda tava tendo que ouvir sermão por ter descido a porrada na galera. Por algum motivo também, a melhor aluna da escola continua de olho no Prota, lembrando que mais cedo viu ele saindo no carro da diretora e fica se perguntando que tipo de relação eles têm. Enquanto isso, na sala 6, Ji-seok, o líder da turma 5, recebe a visita dos capangas do Sangbo, que tentam alertar ele sobre a força do Prota, mas isso só irrita o líder da turma 5. O coitado ainda tenta se explicar, mas o Myung-jun apenas fala pra ele encostar, e quando ele chega perto, toma logo uma mãozada na cara, e até faz ele encostar de novo, só pra levar outra porrada. Em seguida, Myung-jun manda os dois caírem fora e avisa pra não se preocuparem, porque ele mesmo vai dar um jeito no novato. No segundo dia de aula do Prota, ele finalmente tem um pouco de paz e troca uma ideia de boa com seu colega, que até volta a usar óculos agora que não sofre mais bullying, já que o Prota tá lá pra botar ordem nos valentões. Mas essa paz aí já tá com os minutos contados, pois tem um brutamontes de olho nele, e como se não bastasse, a Jin-ha, a melhor aluna da escola, também continua de olho no Prota. Mais tarde, na saída, a Jin-ha resolve seguir o Prota, querendo descobrir por que ele foi transferido de escola. Porém, próximo dali, tava o brutamontes de antes e mais alguns caras, trocando ideia com o chefe da turma 6, que fica prometendo reconhecimento pros caras se eles conseguirem acabar com o Prota, e assim acaba convencendo eles. Pouco tempo depois, coincidentemente, o Prota passa por ali e rapidamente é reconhecido pelos caras, que logo começam a seguir ele. Só que o Prota não é bobo e percebe na hora, e muda de direção. A doida da Jin-ha, que tava mais atrás espiando tudo, viu que estavam seguindo o Prota e saiu correndo pra ver o que tava rolando. Só que ela acabou sendo vista pelo grandão, que ficou meio intrigado com ela e mandou os outros irem na frente. Assim que chegou perto dela, lembrou que tinha visto ela mais cedo na escola e achou que ela tava afim dele. Logo ele tentou se aproximar, dizendo que ia levar ela pra sair, mas ela acabou dando um empurrão nele. Isso deixou ele furioso e já foi levantando a mão pra bater nela. Logo os outros valentões ouvem um grito e decidem voltar pra ver o que tinha acontecido. Logo ficou claro de onde veio o grito. Do próprio grandão, porque a Jin-ha mandou um spray de pimenta na cara dele. Os outros
valentões tentaram se aproximar dela, dizendo que não tinham dó de bater em mulher. Mas bem nessa hora crítica, o nosso prota fodão finalmente aparece. Depois que o grupo de valentões que estava seguindo o prota tentou atacar a Jin-Ha, o nosso prota decidiu agir. Sem perder tempo, já chamou os caras pra resolver logo a parada. Assim, eles foram até um beco, mas acabaram dando de cara com 2 alunos de outra escola, que até se recusaram a sair. Mas assim que os valentões falaram que aquilo era plano do Myung-jun, os 2 vazaram na hora. A Jin-Ha então perguntou se podia ir embora, mas o valentão mandou ela ficar para ver o que iam fazer com o prota. Logo eles cercaram o prota, e o grandão já começou a se preparar, dizendo que ia dar um sacode nele. Mas em vez de começar a luta, o cara puxou um tragrante, e bem na hora que ia soprar na cara do prota, o prota agarrou a cara dele brutalmente, e com uma rasteira rápida, jogou o grandão no chão. E na base do puro ódio, desceu um porradão cabuloso de cima para baixo no escutador de novela do sujeito. Os outros valentões ficaram apavorados, querendo atacar, mas nenhum teve coragem de ser o primeiro. O prota então perdeu a paciência e foi pra cima do primeiro, e meteu um jab na fuça dele. O outro tentou atacar por trás, mas o prota desviou tranquilamente e já foi direto no cara de trás, acertando um porradão bolado e botando o bebezão pra mimir. Os outros ficaram em choque, e sem dar tempo pra pensar, o prota meteu um bicudão no cangote de mais um, mandando o cara pra dormir também. Um último valentão ainda tentou um ataque desesperado, mas o prota segurou o braço dele, desceu um porradão gostoso na costeleta e rapidão jogou o cara no chão, fingindo que ia meter uma joelhada na fuça dele, só pra deixar o maluco no cagaço, e ainda disse que quase ia matando ele sem querer. Nesse momento, o Myung-jun recebeu uma ligação e ficou em choque ao saber que todos os seus capangas foram massacrados pelo prota. Depois que o prota desceu a porrada na gangue de valentões que estavam seguindo ele, a surra foi tão braba que o grandão até teve pesadelos com o prota, mas o prota logo acorda ele do soninho e bota os 4 numa filinha. Sem perder tempo, ele pergunta quem mandou eles. O grandão até tentou ficar calado, mas bastou um aperto carinhoso do prota pra ele logo soltar que quem mandou foi o Myung-jun. Sabendo disso, o prota deixa bem claro pro grandão levar o Myung-jun até ele no dia seguinte. Enquanto isso, um dos capangas do Myung-jun correu pra contar tudo pra ele. Nesse meio tempo, o prota percebeu que a Jin-ha ainda tava por lá e ficou se perguntando por que ela também tava seguindo ele, mas ela acabou indo embora sem dizer nada. Já no dia seguinte, o prota tava esperando o Myung-jun, mas logo perdeu a paciência e decidiu ele mesmo ir atrás do cara. Chegando na turma 6, deu de cara com o grandão e já mandou outro aperto carinhoso, perguntando pelo Myung-jun. Mas antes que o gordinho pudesse responder, do nada aparece uma cremosa na sala. Toda metida, ela já chega agarrando o prota e perguntando por que ele tava causando confusão ali. O prota nem deu bola pra ela, até que do nada, a mina mete um tapão nele, derrubando até os óculos do coitado e ainda fica dizendo que ele devia ter mais educação com ela. Enquanto ela continuava de nariz empinado, o prota só pegou os óculos calmamente, mas mano, quando ele olhou direto pra mina sem os óculos, ela derreteu na hora, igual manteiga na frigideira quente. Mas aí chega mais alguém na sala, passando direto pelo prota e já mandando bicuda e tapa pra cima do grandão. O prota na hora pensa, será que esse é o Myung-jun? E não deu outra. O cara se apresenta dizendo que tá pronto pra encarar o prota. Depois que o prota foi boladão atrás do Myung-jun, eles finalmente se encontram. Myung-jun então pergunta o que o prota quer com ele, mas o prota não é de muita conversa e já ia pra cima descendo a porrada. Só que do nada, o soco dele é parado por alguém, e esse alguém era o Ji-seok, líder da turma 5, que todo metido a porra louca já foi querendo sabogar o prota no chão, mas ficou em choque ao ver que não conseguiu mover o prota nem um centímetro sequer. O prota então pergunta o que ele tá tentando fazer, mas o cara finge que nada aconteceu e mete a marra, dizendo que não era nada importante. Em seguida, o Myung-jun começa a descer a porrada no gordinho, dizendo que a culpa de tudo era dele. Aí ele vira pro prota e questiona por que ele atacou sem provas de que foi ele quem mandou os caras atrás dele. O prota admite que realmente não tem evidência nenhuma. O Ji-seok aproveita a deixa e na lábia consegue convencer o prota a não arrumar briga naquele momento. Já na sala de aula, o prota fica pensando no que fazer com aqueles caras. Enquanto isso, o professor explica como uma simples justificativa já foi usada para começar uma guerra. Então, o prota tem uma ideia do que fazer. Mais tarde, enquanto dava uns tapas nos caras que apanharam pro prota, Myung-jun recebe uma ligação dos moleques da outra escola. Eles começam a armar um plano para acabar com o prota. Só que o doente do Jin-woo ainda pede pro Myung-jun dar um jeito de levar a Jin-ha pra emboscada também, porque enquanto eles cuidam do prota, ele quer se divertir com ela. O chefe da turma 6, Kim Myung-jun, está armando uma emboscada pro Daegun. E como se não bastasse, também tá planejando arrastar a Jin-ha pra cilada. O gordinho até pergunta se não ia dar problema mexer com a mina de outra turma, mas o Myung-jun fala que como as meninas não pagam por proteção, não tem problema nenhum. Mais tarde, o gordinho vai até o prota e com a desculpa de querer se desculpar, convida ele pra comer um lanche por conta dele. E lembrando que, apesar de ser um valentão, o gordinho sofre um bocado na mão do Myung-jun, então o prota acaba aceitando o convite. Logo depois, o gordinho vai até a Jin-ha e com o mesmo papo, faz o mesmo convite. Ela até tenta recusar, mas quando a amiga dela descobre que o prota também vai estar lá, acaba convencendo a Jin-ha a aceitar. O gordinho, então, fica desesperado porque também não queria arrastar a Jin-ha pra essa confusão. Mais tarde, os valentões da outra escola já estão se preparando pra emboscada. Enquanto isso, o prota e as meninas estão indo pro tal restaurante. Só que logo todo mundo começa a desconfiar do lugar. E bem na hora que o prota ia perguntar alguma coisa pro gordinho, uma gangue de valentões da outra escola aparece na frente deles. Na hora, o prota já entende o que tá rolando e logo o gordinho implora por perdão, dizendo que não teve escolha, senão o Myung-jun ia matar ele. As meninas ficam desesperadas
desesperadas, perguntando por que foram arrastadas pra isso. Aí o doente do Jin-Woo aparece, todo feliz porque a presa dele também tá lá. Isso deixa o prota boladão e sem perder tempo já se apronta pra pancadaria. Mas então, um bombadão careca aparece e fala que antes de todo mundo cair matando em cima do prota, ele quer enfrentar ele no mano a mano. O prota agora se vê cercado pela gangue do colégio técnico Bonjun, mas ele não se intimida e já se prepara pra pancadaria. Só que o grandão Zarolho quer enfrentar o prota no mano a mano primeiro. Sem enrolação, o prota já manda o cara vir pra cima. O carecão começa a se gabar da própria força e parte com tudo na direção do prota. Um dos comparsas comenta que como o carecão tem um olho pro norte e outro pro sul, fica difícil prever os ataques dele, achando que o cara vai dar trabalho pro prota. Mas quando olha de novo, o carecão já tá nas garras do prota, pego num mata-leão encaixado perfeitamente. O comparsa até fala pro carecão dar uns tapinhas e pedir pra sair. E o cara até dá os tapinhas, mas o prota friamente continua apertando até o grandão desmaiar. Essa cena deixou todo mundo chocado, e ali eles entenderam que o Daigun não tá pra brincadeira. Como os caras tiveram a audácia de arrastar gente inocente pra confusão, o prota fala que agora vai lutar com determinação pra matar. Os caras até acham que ele tá só blefando, afinal ele tá sozinho, mas o prota só entrega a mochila pras meninas e marcha na direção dos caras, pronto pra começar o massacre. Os caras também não perdem tempo e cercam o prota. O prota então analisa a situação e rapidamente parte pra pancadaria, e agora toma ele porrada. Dessa forma, o prota bota 7 caras pra mimir, e um dos caras que tava só observando percebe que o prota sempre se posiciona de modo que só precisa lidar com um de cada vez, mostrando que sabe bem como enfrentar vários ao mesmo tempo. Mas aí do nada aparecem mais caras, e agora estão até armados. Como o prota tá sozinho e sem fôlego, parece que é o fim, até que de surpresa a galera da turma 1 chega chegando pra dar reforço na pancadaria. O nosso prota acabou caindo numa emboscada, mas ele não se intimidou, e sozinho derrotou 8 caras da gangue da outra escola. Só que mais caras aparecem, e agora, já cansado e ainda sozinho, o prota se vê em apuros. Mas do nada, a galera da turma 1 chega pra ajudar e o prota fica sem entender nada. Os caras perguntam como eles ficaram sabendo da treta e o nerd da turma 1 acaba revelando que foi o grandão quem contou. Ele até fica com medo do que pode rolar com ele, mas logo decide que não vai mais ser capacho do Myung-Jun e assim se junta com o pessoal da turma 1. Mesmo assim, eles ainda estão em menor número, então pra equilibrar o jogo, eles resolvem brincar de um jeito um pouco mais pesado. E aí a gente vê que a turma 1 veio armada até os dentes. O Nominho, ex-chefe da turma 1, não perde tempo e já chama a galera pra porrada. E agora, meu amigo, a cacetada come solta. Enquanto a molecada se acaba na pancadaria, chega a vez do prota entrar em ação. Só que agora os adversários são os chefes da gangue, e os caras estão num nível completamente diferente. Com a habilidade de wrestler, um deles avança com tudo pra cima do prota, mas logo fica sem entender nada, porque o prota se livra facilmente da investida. O Jin-Woo tenta pegar por trás, e o prota até consegue desviar, mas do nada, o outro cara agarra ele por trás e ainda pergunta se o prota sabe o que significa ser pego por um wrestler pelas costas. O Jungman conseguiu pegar o prota por trás, e declara que esse é seu fim, mas o prota é astuto e se movimenta rapidamente, só que o Jungman não solta por nada. E pra encerrar, aplica um back suplex, uma técnica perigosa que pode até matar o oponente. Mas do nada, o prota se agarra na parede, impedindo o golpe de ser finalizado. Só que o Jungman ainda tá grudado nele e pra se livrar, o prota começa a girar com o cara até que consegue ficar por cima. Mas quando ele tá prestes a finalizar o cara, o Jin-Woo aparece e ataca de novo, fazendo o prota ter que desviar e soltar o Jungman. O Jin-Woo é especialista em taekwondo, habilidoso pra caramba com os chutes. Ele já chega no veneno, metendo uma sequência braba de chutes, mas o prota continua calmo. Mesmo no meio dessa chuva de bicuda, ele analisa tudo na frieza e já se prepara pro contra-ataque. Só que o Jin-Woo tá ligado também, finta um soco e logo toma distância. Com isso, o prota termina sua análise, e agora com tudo em mente, parte pra cima do Jin-Woo, mas já é recebido com um chute seguido de um soco. Só que no meio do soco, o prota acha uma brecha, e quando tá prestes a meter a porrada, o Jungman interfere de novo, já mandando socos e tentando agarrar o prota mais uma vez. Só que dessa vez o prota tava esperto e agarra o Jungman pelo cangote. Nisso, o Jin-Woo vem com tudo, mas o prota joga o Jungman pra trás, e já preparado, desvia do ataque do Jin-Woo e com um simples movimento derruba o cara no chão. Na sequência mete um pisão bolado por cima, e na base do puro ódio finaliza com um porradão cabuloso na fuça, e assim coloca o Jin-Woo pra dormir. Agora todo boladão ele olha pro Jungman e manda: cai pra cima que agora é tua vez. Assim que o nosso prota bota o Jin-Woo pra dormir, ele já encara o Jungman e manda: cai pra cima que agora é tua vez. Mas antes de cair matando, o prota ainda pergunta se ele não quer sair rastejando enquanto ainda dá tempo. O Jungman até admite que não tem chance de vencer, mas mesmo assim tenta outra investida. Só que dessa vez, o prota já recebe ele com um porradão bem no meio da fuça, e no embalo, já parte pra cima e saboga o Jungman no chão, deixando o cara imobilizado e totalmente encurralado. Nesse momento, sem dó e nem piedade, o prota desce uma sequência cabulosa de socos até o Jungman pedir arrego. Mas pro azar dele, o prota ainda tava muito puto e manda mais um soco. Depois, encaixa um mata-leão perfeito,
momento, deixando o Jungmann com a cara vermelha igual um pimentão. E pra mostrar quem manda, o Prota dá o papo. Nunca mais se atrevam a mexer com a escola Dragão Dourado. Com isso, o líder da gangue fica pianinho no chão. Enquanto isso, o resto da galera já tinha finalizado a parte deles também e o Prota agradece pela ajuda. A amiga da Jinha quase desmaia no fim da luta, mas o Prota aparece na hora e segura ela, deixando a cremosa toda desnorteada. O Prota então pede desculpas por ter envolvido elas na confusão, mas a Jinha fica bolada e diz que o Prota não é diferente dos valentões que derrotou. Depois disso, ela vira as costas e vai embora, deixando o Prota sem entender nada. Aí ele começa a pensar no que fazer com o grandão que levou eles pra emboscada, mas logo decide o destino do cara. Mais tarde, a Jinha vai até o hospital visitar o irmão, que por algum motivo tá desacordado há alguns dias. Então, a cena corta pro Myung-jun, que recebe a visita do Gordinho e sua gangue, prontos pra executar as ordens do nosso Prota. Por ordem do nosso Prota, o Gordinho e sua gangue foram atrás do Myung-jun. Ele já chega apavorando e sem a menor cerimônia já manda um jab pra cima, mas o Myung-jun desvia rapidão e já emenda um socão na costela. Aí o outro ataca por trás e o Myung-jun até consegue escapar desse, mas o próximo já tava pronto e acerta um soco nele. Logo em seguida, mais um vem bolado e manda um bicudão cabuloso que até o chinelo sai voando, e o Gordinho já manda outro socão na sequência. Nesse ponto, o Myung-jun tá totalmente encurralado, apavorado, tenta sair correndo, mas na fuga acaba tropeçando e o Gordinho já chega junto. E o Myung-jun até acerta um soco, mas o Gordinho revira com uma bica na costela e joga ele no chão. Agora com o Gordinho putaço, a massagem do Myung-jun tava só começando. No dia seguinte, a escola toda já tava sabendo da surra que o Myung-jun levou. De repente, quem aparece? O próprio Gordinho e sua tropa, cheios de marra, já que agora ele é o novo chefe da turma. Ele já tava até bolando o que ia fazer com os subordinados, mas logo leva um choque de realidade. O Prota tinha acabado de chegar. Na hora, o Gordinho vira um bom menino. O Prota até parabeniza ele por ter virado chefe, mas já manda a real. E aí, como vai ser? O Gordinho só responde: bate com carinho. E com todo o carinho do mundo, o Prota desce um porradão tão cabuloso que o Gordinho até pensa que tá voando, mas na real só tava tirando um cochilinho. O Prota então olha pro resto da gangue e com uma leve pressão amigável faz todo mundo prometer que nunca mais vai fazer bullying. E assim, o nosso Prota domina 4 turmas em apenas uma semana de aula. A galera da turma dele fica toda animada e rolam uns momentos mais descontraídos. Enquanto isso, o líder da turma 5 já tá preocupado, sem saber o que fazer, já que seu aliado caiu. E a rainha da turma 5, ainda bolada consigo mesma por ter se derretido toda na frente do Prota, também fica se perguntando o que fazer pra acabar de uma vez com ele.